Olá, estudantes! Eu sou o professor Expedito, professor de matemática, e hoje nós vamos começar o nosso assunto de funções trigonométricas 1, tá certo? Vai se referir à semana 4 do PET 3. E a nossa habilidade é identificar o gráfico das funções seno, cosseno e tangente. Mas antes da gente identificar um gráfico, saber como é que ele funciona, quais são os pontos principais dele, nós precisamos estar falando do círculo trigonométrico, que é esse círculo aqui, já aparece pronto para você, mas eu vou explicar como que você monta ele, como que você faz ele, como que a gente pensa nesses números, e você vai precisar de todos esses valores. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção, eu vou fazer uma vez, e você depois em casa tente fazer novamente, tá certo? Depois da aula, tente fazer novamente, tente fazer aí sozinho, tá bom? Então nós vamos começar aqui fazendo no quadro verde, eu vou fazer uma parte dele e a outra eu vou explicar aqui mesmo. Então vamos lá, vamos para o quadro. Então a primeira coisa que você vai fazer é um círculo, não é? Então você segura o lápis e faz de uma vez só o movimento, tá certo? Muita gente tenta fazer devagar e aí é onde erra. É onde sai tudo torto. Então você dá um giro completo assim com a mão, sem apoiar a mão no papel. Você dá um giro e você vai ver que vai ficar um círculo, não precisa ficar perfeito. Precisa só que pareça um círculo. Então eu vou fazer aqui para você ver, sem encostar a mão. É isso daí que a gente faz, tá certo? E agora você vai passar um traço tanto na vertical quanto na horizontal, que são os eixos coordenados, né? O eixo X e o eixo Y. Então nós vamos fazer dessa forma aqui, pode ser o vertical primeiro ou o horizontal primeiro, aquele que você tiver mais facilidade. Você vai passar mais ou menos dessa forma, não é? Esse eixo, nós vamos chamá-lo de seno. E esse eixo, nós vamos chamá-lo de cosseno, tá certo? E aí você vai fazer em cada uma dessas 4 partes aqui, ó, essa é a primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte. É o que a gente chama de quadrante, né? Porque está dividido em 4. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Você vai dividir cada um desses quadrantes, cada uma dessas partes, em 3 outras partes da seguinte maneira. A primeira, mais ou menos como se estivesse no meio. Tá certo? Uma um pouco para baixo e uma um pouco para cima. Então, aí você tem essas 3 partições aí. Você vai fazer a mesma coisa nos outros quadrantes. Então, vou fazer mais rápido. No meio, um para cima, um para baixo. No meio, um para cima, um para baixo. No meio, um para cima e um para baixo. E aqui você vai decorar alguns valores. Quais são eles? O 0 grau, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Então esses valores aí você decora e depois você começa a somar novamente esses valores. Então eu vou começar somando 90 mais 30, 90 mais 45, 90 mais 60, 90 mais 60 e 90 mais 90, 180. E aí eu terminei o segundo quadrante. Vou começar tudo de novo a partir agora deste valor aqui de 180, que foi o último. A mesma coisa que aconteceu aqui no primeiro quadrante. Eu peguei o último número do primeiro quadrante, somei com o primeiro, com o segundo e com o terceiro. E depois com ele mesmo. E agora eu vou somar esses 4 valores aqui, ó, a 180 para achar os outros valores. Então vamos fazer junto. 180 mais 30, 180 mais 45, 180 mais 60 e 180 mais 90. Fechamos o terceiro quadrante e vamos fazer a mesma coisa para o último quadrante. Eu vou pegar o 270 e vou somar com esses valores. Então vamos lá. 270 mais 30,
270 mais 45, 270 mais 60. Então, vai me dar 330. E, por fim, 270 mais 90 vai me dar 360 graus. Então, a gente entende aqui ó, que o círculo cronométrico vai de 0 a 360 graus. Deu uma volta completa, tem 360 graus. E agora vem uma maneira de você decorar alguns valores, tá certo? Não é por isso que isso acontece, mas é uma maneira de você decorar. Então eu vou te explicar uma maneira de você decorar. Olha só, você vai pensar que o 30 é o primeiro, o 45 é o segundo e o 60 é o terceiro. Vamos pensar assim, ó, primeiro ângulo, segundo ângulo, terceiro ângulo. Feito isso, você vai colocar raiz em todos, só que a raiz de 1 é 1, então eu não vou colocar a raiz de 1, mas é como se eu estivesse colocando raiz em todos. E vou dividir por 2. Então veja, aqui você já tem alguns valores que você já conhece. Seno de 30, 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E vai seguir o mesmo raciocínio para o lado de cá. Ó. Seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Seno de 135, raiz de 2 sobre 2. Seno de 150, meio. Então, com isso, você já sabe aí 6 valores. E vai acontecer a mesma coisa na parte de baixo. Então, aqui na parte de baixo, eu vou ter também o 210, o 225 e o 240, o 330, 315, 320. E eu vou pensar da mesma forma, já que isso aqui é um eixo coordenado, né? Aqui está a origem, 0. Esse valor aqui ó, é o primeiro da parte de baixo. Esse valor é o segundo da parte de baixo. E esse valor aqui é o terceiro da parte de baixo. E eu vou seguir o mesmo raciocínio. Colocar a raiz, então raiz de 1 é 1, raiz de 2 permanece, raiz de 3 permanece. Divido por 2, e como eu estou no sentido negativo do eixo, então esses valores serão negativos. E note que aqui, de novo, eu tenho o seno de 210 graus, é menos meio, o seno de 225 é menos raiz de 2 sobre 2, o seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 3. A mesma coisa acontece aqui, o seno de 330 graus é menos meio, o seno de 315 é menos raiz de 2 sobre 2 e o seno de 300 é menos raiz de 3 sobre 2. Feito isso, você praticamente já sabe todos esses valores aqui. Basta então que você perceba se eu estou falando, digamos assim, do primeiro ângulo, segundo ângulo ou terceiro ângulo. Tá vendo? A mesma coisa aqui, ó. Primeiro ângulo, segundo ângulo ou terceiro ângulo. E na parte de baixo a mesma coisa. É o primeiro da parte de baixo, o segundo, o terceiro. E aqui a mesma coisa. Primeiro, segundo e terceiro ângulo. Com isso você sabe, basta você saber 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se você sabe isso, só colocar a raiz, dividir por 2. Se tiver na parte de baixo negativo, na parte de cima positivo. E o mesmo vai acontecer agora para o cosseno, né? Então, o cosseno aqui, você vai ter a mesma ideia. Então, eu tenho este ângulo e este ângulo. E veja aqui, a partir do 0, esse é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro. Coloco raiz, divido por 2. E aí você vai perceber que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. É exatamente isso, é cosseno, né? É o contrário do seno, vamos dizer assim. Então, o cosseno é o contrário do seno. Então, se aqui o seno é o primeiro, aqui ele será o terceiro. O 45 é o do meio, aqui também permanecerá sendo do meio. E o 60 é o terceiro aqui no seno, mas vai ser o primeiro no cosseno. A mesma coisa vai acontecer para o lado de cá. Então, tem o primeiro ângulo, o segundo ângulo e o terceiro ângulo. Então, primeiro, segundo, terceiro, dentro da raiz, dividido por 2.
E o mesmo caso, se está no lado esquerdo, eu tenho o sinal negativo. Então, com essa maneira, você consegue aí já entender todos os ângulos do círculo trigonométrico, tá certo? E você consegue olhar se é seno ou se é cosseno. Só um último exemplo, por exemplo, se eu quero o cosseno de 315. Então, eu venho aqui no 315 graus, ó, que é esse valor, e eu vou ligar na linha do cosseno, no caso aqui é o segundo, então eu vou ligar ao segundo. Então, o cosseno de 315 é a raiz de 2 sobre 2. E a gente escreveria da seguinte maneira: cosseno de 315 graus é igual a 315 raiz de 2 sobre 2. E assim por diante, você vai ter todos esses ângulos aí, tá certo? Então, como eu disse, depois você tenta fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, tudo de cabeça, colocar esses valores somando, assista a aula de novo e tenta fazer isso aí de cabeça. Vamos voltar, então, aqui para o nosso círculo, e você vai perceber que eu coloquei um π aqui, ó, e ele vai seguir a mesma ideia. Então, eu vou deixar para você fazer isso. Então, ó, π sobre 6 significa 30 graus, que é 180 dividido por 6. π sobre 4, que é 180 dividido por 4, vai dar 45. 180 dividido por 3 vai dar 60 graus. E 90 é π sobre 2, assim como 180 é π. Então aqui, ó, eu vou fazer o mesmo procedimento. π sobre 2 mais π sobre 6, π sobre 2 mais π sobre 4 dá 3π sobre 4, π sobre 2 mais π sobre 3 vai dar 5π sobre 6. Eu vou deixar essa atividade dessa soma aqui para vocês aí fazerem, né? Mas vocês já entenderam e aí vocês conseguem fazer o círculo trigonométrico usando o π, porque você já entendeu como é que funciona em graus. Então eu vou deixar para você fazer essa parte aí de π em casa. E aí nós vamos passar para os gráficos, vejam bem, que é o que importa, né? A aula de hoje é isso, é identificar os gráficos, saber o gráfico de cada função. Então, quando a gente faz o gráfico do seno, ele vai ficar com essa aparência aqui, ó. Eu quero que você entenda a aparência. A aula de hoje é só para você entender a aparência da coisa. Então, você vai entender que toda hora que estiver começando aqui no zero, não é? Começando no zero, e ele fazendo essa onda aqui no eixo, eu vou falar mais no eixo, começando no eixo e terminando no eixo, é um seno, uma função de seno. Agora, se você tem esse afastamento aqui, e esse tipo de V, tá vendo? Parece um V arredondado, ele é um U arredondado, um V arredondado, né? Essa coisa arredondada aqui, começando fora do eixo, não é? Então, nós vamos ter cosseno. Então, aí no nosso caso, nós teremos um cosseno. E a tangente, ela é bem diferente, ela é uma função diferentona. Ela vai começar no eixo, vai subir infinitamente, tá? Aqui não sobe mais, porque acabou o slide. A mesma coisa aqui, ela vai subir infinitamente sem atingir esse valor. Depois nós vamos ver, nas próximas aulas, nós vamos ver por que ela não atinge esse valor. Ela chega no infinito, mas não atinge esse valor. Depois nós vamos ver por que isso acontece. E a mesma coisa aqui, o π sobre 2, 90 graus, né? Ela não vai atingir, isso aqui continua e nunca atinge essa linha, tá? Ela não vai atingir a linha aí do π sobre 2, não. O mesmo caso acontece aqui embaixo, né? 3π sobre 2, nem para baixo e nem para cima. Então ela não vai encostar nesses valores aí. Essa é a função tangente. Mas como que eu faço esses gráficos? Então eu vou te explicar um e os outros vão ser parecidos, tá bom? Então vamos lá, vamos para o seno. Lembrou lá do círculo agora? A importância de você saber o círculo é isso aqui, ó. É você saber esses valores. Então, seno de zero, né? Eu vou colocar aqui a palavra seno aqui só para ficar fácil. Seno de 0 graus. Seno de 0 graus é zero. Porque não encosta lá na linha, tá? Se você lembrar aqui do círculo aqui, ó, veja,
essa daqui, esse eixo é o eixo do seno, então em 0 graus aqui, ó, não tem a linha do seno. Então, como não tem, é 0, tá? O valor é 0. Seno de 30, vamos lembrar, ó, 30 é o primeiro ângulo, então 1 sobre 2. Tá vendo como é que eu penso? Eu penso no ângulo, se ele é o primeiro, segundo ou terceiro, só isso é que eu te falei. Se você souber 1, 2, 3, acabou, você sabe todos os valores. 45, 45 é o segundo aqui, ó. Então, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 é o terceiro. Se é o terceiro, raiz de 3 sobre 2. E aí nós chegamos em 90 graus, que está aqui. 90 graus é 1. O círculo trigonométrico é de raio 1. Então, esse raio aqui é 1. Então, por isso o valor de 1. Tá certo? E aí nós vamos continuar. 120 é o cá de cima aqui, ó. É o terceiro aqui de cima. Então, raiz de 3 sobre 2. 135 é o segundo. Então, raiz de 2 sobre 2. 150 é o primeiro. Então, 1 sobre 2. 180 é o mesmo caso, ó. A linha do seno não encontra com a linha do cosseno aqui na circunferência. Então, 0. E aí nós vamos fazer os de baixo. Primeiro de baixo, 210, então menos meio. Segundo de baixo, menos 225, então fica raiz de 2, menos raiz de 2 sobre 2. O 240 é o terceiro, então menos raiz de 3 sobre 2. 270 está na linha, né? 270 está aqui na linha. Se ele está na linha, é 1. Só que na parte de baixo, então menos 1. 300 é o terceiro aqui de baixo, então menos raiz de 3 sobre 2. 315 é o segundo, então menos raiz de 2 sobre 2. E 330 é o primeiro, então menos 1 sobre 2. E o 360? 360 está aqui no canto aqui, então também não está na linha, então é 0. E uma vez que eu faço tudo isso, você já percebeu que eu usei o círculo trigonométrico, né, para fazer essa tabela. A gente faz tudo praticamente de cabeça. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar os pontos, eu vou ligar só alguns aqui, o número aqui eu sei que está meio embolado, mas é por causa do slide, então eu vou fazer só alguns para você entender. 0 ligo com 0, é a origem, não é? Depois eu vou pegar o 90 aqui, ó. 90, que está aqui, eu vou ligar com 1, com o valor de 1, que está aqui, ó. Então, esse daqui, ó, é o outro ponto, 91. Depois, 180 com 0. Como eu disse, eu estou fazendo só alguns. Então, 180 com 0 está aqui. E eu vou pegar o 210. Então, o 210 é menos meio. Então, é menos meio com o 210 que está aqui, ó. Então, ele vai ficar exatamente nesse lugar, ó. Tá vendo? Eu posso ir fazendo devagar. O 225 vai ficar mais ou menos aqui. E o 240 vai ficar mais ou menos aqui. Tá vendo? E aí, nós vamos ter o 270 com menos 1. Então, aqui está o menos 1 com 270. É este lugar aqui. E aí eu vou continuar marcando todos os pontos até o 360 com 0, que vai estar aqui. E uma vez que eu marquei todos esses xizinhos, eu vou colocar aqui aleatoriamente para você entender, ó. Vão ter 3, né, x aqui, que é exatamente 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e assim por diante. Quando eu marco todos esses xizinhos, aí eu venho ligando, é onde aparece. Então, aí quando eu ligo todos esses pontos, aí aparece o gráfico de seno de x, ok? Como você já aprendeu o seno, aqui no cosseno eu vou só te mostrar, vai ser bem mais rápido, bem mais fácil, e aí é o mesmo caso. Você vai pegar os valores aqui, vai ligar, e aí vai acontecer o seguinte, o primeiro aqui, ó, 0 com 1 está aqui, e o último, 360 com 1, vai estar aqui, ó. Tá vendo? E o 180, que é o meio, vai estar aqui no menos 1. Os outros pontos vão estar 3 aqui, aqui embaixo mais 3, aqui mais 3, que você já entendeu. É exatamente o 3, 2, 1, 1, 2, 3 que está acontecendo aqui. Quando você marca todos os pontos, você liga, e aí você tem a função de cosseno. E para terminar, eu vou só falar
vai acontecer a mesma coisa na tangente. Eu vou deixar para você tentar fazer a tangente aí em casa. Espero que você tenha entendido o gráfico de seno, cosseno e tangente, tá certo? E até a nossa próxima aula. Um forte abraço para você.